Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos Médicos. Esse é um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, transmitido pela Rádio Boa Nova e também em todos os nossos canais digitais. Você pode nos encontrar através da web, nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Então, em todos os canais você pode nos encontrar e sempre entender que através dos ensinamentos da Associação Médico Espírita você pode conhecer muito mais sobre espiritismo e ciência. Gostaria de convidar todos a conhecer o AMPES, que é o streaming da AME São Paulo. É só acessar o site, você vai ter mais informações e aí você vai ter muito mais acesso aos conteúdos. Meu nome é Emily Munhoz, eu estou hoje aqui com os meus companheiros para a gente terminar, provavelmente aí estamos terminando o livro Libertação. Então, bom dia, Silvia. Bom dia, gente, prazer estar aqui novamente com você. Vamos lá, firme e forte, estamos quase acabando aí o nosso capítulo, com muita alegria. Bom dia, Carlos. Olá, gente, uma satisfação estar aqui novamente. Vamos dar continuidade ao programa passado e efetivamente terminando, concluindo, né, essa etapa longa que a gente fez a respeito do livro Libertação. Bem-vindos. Bom dia, Conrado. Bom dia, Emily, Silvia, Carlos. Vamos continuar aqui essa emocionante e derradeira etapa do livro. Muito bom. Então, fazendo uma rápida recapitulação, a gente está no capítulo 20 de Libertação. Estamos no momento onde Gregório chega para o embate aí, que ele vem procurar com Gúbio, onde ele chega aí com bastante violência, chamando para um embate físico, criticando muito a postura de Gúbio em relação ao fato de se manter em prece e não responder a ele. Chega acompanhado de diversos espíritos, de animais, com armas, para um combate físico mesmo, tentando aí ir atrás dos prejuízos na cabeça dele, todos os prejuízos que Gúbio trouxe para ele. E nós questionamos o porquê que Gregório chegou nesse ponto, né? Ele que foi um religioso na sua última encarnação, que conheceu os ensinamentos do Cristo, que tinha uma mãe evoluída, né, como Matilde. Nós ouvimos aí o comentário da doutora, quem não ouviu, então eu peço que volte ao programa anterior, foi muito interessante. E a gente está pensando, a doutora fala que existe o fascínio pelo poder, né? Existe esse fascínio pelo poder que com certeza deixou aí Gregório esses 700 anos, né? Que é dito que são 700 anos que ele está nessa posição nas regiões trevosas. Então, queria saber de vocês o que vocês acham dessa questão do poder. A gente vê que o poder ele sempre teve muito associado, né? E ele mesmo fala sobre essa questão intelectual, né? Porque já tem um exercício aí do líder sobre os que estão liderados, né? Sobre aqueles que estão comandados. Existe um fascínio, às vezes, inclusive, por esses elementos que são comandados por esse espírito que teria uma capacidade intelectual maior conhecimento, né? A gente vê desde os povos mais remotos, né? O quanto eles temiam, por exemplo, né? Olhavam para Deus como um ser supremo, aonde Deus era objeto de temor. E eles só se dirigiam e só caminhavam e realizavam suas tarefas pelo medo e pelo terror. E a gente vê ao longo da nossa história que a gente vive sobre esse comando.
Nessa ocasião, né, se a gente contar 700 anos para trás, a gente vai em plena Inquisição. Então, imaginem, né? Então, as pessoas se comportavam, né? Os cristãos, aqueles que seguiam o catolicismo, numa posição de realizar determinadas coisas, fingir que eram determinadas coisas, né? Somente pelo temor da própria Inquisição, pelo temor de realizar alguma coisa que fosse contra os princípios divinos, né? E eles estavam sofrendo nessa época, principalmente os católicos, uma grande, estavam sendo muito atacados. E eles começaram a ter muito medo de perder o poder. E por isso a instituição de tudo isso, né? E a maioria dos céticos, dos ateus, estão justamente nas universidades, estão justamente os cientistas, né? Estão em posições onde o conhecimento é muito grande, mas ao mesmo tempo a descrença nos princípios divinos também é total. É apegado somente àquilo que a ciência pode provar, apegado somente ao materialismo. Quando Jesus, né, ele veio à Terra, acreditava-se que ele seria o rei dos judeus, que ele sentaria, né, que sentariam todos aqueles, né, ao lado dele, e que seria, né, um homem rico, poderoso, culto. E ele justamente não, ele veio ao lado dos mais fracos, dos aflitos, daqueles que tinham o quê? Porque Jesus, na parábola do semeador, ele fala muito sobre essa questão, que ele saiu a semear, né, e que ele encontrou ao longo do caminho várias situações vibracionais, espirituais, para que essa semente fosse jogada. Então, aqueles que estavam ao longo do caminho nem viam o que estava acontecendo. No caminho das pedras, a semente não brotava. No caminho espinhoso, a semente brotava, mas ela não conseguia crescer. Somente no local onde o terreno era fértil que ele conseguiu transmitir aquilo que ele veio trazer, aquela a mensagem de amor, de cuidado, de respeito. Então ele escolheu justamente essa parte da população da época para que ele pudesse pregar o seu evangelho. E aqui talvez Gregório, apesar de ele estar entediado, ele esteja num momento onde a sementeira é propício. Levou 700 anos para que essa sementeira que Gúbio faz, e principalmente Matilde irá fazer, para que esse irmão seja recuperado, né? Então, eu achei bem interessante, e essa explicação que a Emily também trouxe no programa anterior, que a antítese do amor não é o ódio, né? Que a antítese do amor é o poder. Tem uma frase que é muito conhecida, essa frase é de um inglês, Lord Acton. Essa frase é assim: o poder absoluto corrompe absolutamente. E essa colocação, o problema maior disso tudo é a ausência do sentimento e do olhar para o outro, em que ao longo da história, a Silvia super bem colocou, a humanidade vai se perdendo nisso, né? Foi se perdendo. E por que eu falo que a humanidade vem se perdendo? Porque nós estamos cada vez mais começando a descobrir, a observar que o que nos trouxe aqui, que nos fez chegar até aqui, não foi a capacidade de força, não foi a capacidade de raciocínio diferente de outras espécies que conviviam conosco aqui no mesmo período. Foi a capacidade de nos ajudarmos uns aos outros. Tem agora pesquisas recentes que acharam ossadas de Homo sapiens com sinais de um enfaixamento em fraturas. Isso significa que alguém carregou aquela pessoa e não a deixou para trás, como era feito em outras espécies. Tudo isso para dizer que enquanto o nosso olhar fica centrado em nós mesmos e o poder, ele traz esse fascínio, porque você tem a capacidade, tem a decisão, a escolha
que impacta muitas pessoas, isso nos cega. E é muito legal ouvir a doutora fazendo esse comentário, porque no livro Meus Pedaços do Espelho, ela usa uma expressão que eu nunca mais esqueci. Ela diz assim: eu nunca vi ninguém subir aos céus com asas emprestadas. E para que a gente possa subir aos céus, a gente precisa desenvolver a asa da razão e a asa do sentimento. Gregório, assim como muitos outros líderes, tem muito desenvolvido a asa da razão, que é a asa da intelectualidade, do conhecimento, que subjuga aqueles que não têm. Mas enquanto não se desenvolve a asa do sentimento, nós somos escravos de um ciclo interminável de equívocos por conta da nossa intelectualidade e a ausência de Deus em nossas vidas, né? Sim, é muito interessante, né? Essa é uma reflexão para a gente levar na nossa vida, né? Como que a gente está se posicionando em relação a esse tema. Isso é uma coisa muito interessante da gente retirar desse texto, né? E aí prossegue a história, né? Com Gregório ameaçando Rubio, pedindo para vir a um embate com armas, com a espada. E Rubio se mantém numa posição de prece. Até que em algum momento surge uma claridade e é materializada ali uma garganta ectoplasmática, né? Em cima ali de todo mundo. E Matilde começa a falar. Matilde, que foi mãe de Gregório, começa a chamar Gregório para reflexão, se apresenta ali como mãe dele, vai falando o que aconteceu com ele, por que ele estava tendo aquela reflexão, aquela postura, enfim, com todo o amor de mãe ali naquelas palavras, né? A princípio, Gregório não acredita. Gregório não acredita que era ela e pede assim, então venha duelar comigo, né? Até que nesse momento, quando ele pede para que aquela voz, que aquela presença venha ali duelar com ele, porque ele estava com essa postura de duelo mesmo, né? Matilde de fato se materializa seu corpo todo e se apresenta para ele, né, dizendo que a única arma que ela tinha ali era o amor, né? E aí nesse momento ele reconhece a mãe e curva-se a seus pés, né? E se curva ao amor, e naquele momento ele tem ali a conversão dele, ele é impregnado pelo amor daquela mãe, pelo fato da mãe vir recolhê-lo com todo o amor e dizer para ele que ela nunca se esqueceu dele, que ela nunca deixou de lutar por ele, né? Então, assim, é um capítulo extremamente bonito, né? Onde a gente entende que a libertação vem através da força do amor, né? Então, eu me lembro, eu sempre penso, né? Se a gente está aqui encarnado é para uma coisa, é para a gente aprender a amar. Então, em todas as situações da nossa vida, eu costumo pensar assim, qual que é a melhor forma de eu amar nessa situação? Porque é para isso que a gente está aqui, é só o amor que liberta, né? Então, essa mensagem desse livro é maravilhosa, assim, é muito emocionante, é muito tocante esse final. Nós, né, costumamos trazer aqui os comentários de doutora Marlene quando ela fazia esse programa lá no passado, né? A doutora Marlene fez esse programa e fez o comentário de todos os livros e nós estamos aqui replicando o trabalho dela. E normalmente a gente traz os comentários dela dos programas daquela época. E ela, no programa anterior, ela se
comove, né? Ela se emociona lendo e comentando. E a companheira dela de programa, a doutora Betinha, ela pergunta, né? O que te emocionou? O que te comoveu nessa leitura, nesse capítulo? Então, vamos ouvir esse comentário da doutora no áudio 2, por favor. Eu sempre fico muito emocionada quando eu leio o último capítulo de Libertação, e há muito tempo. E como se eu revivesse a cada momento que eu leio essa primeira vez que eu li. É como se voltasse tudo de novo, mas eu me sinto muito tocada por tudo que está aqui, principalmente quando eu vejo ele se preparando para uma guerra, para a violência, né? Desembainhando a espada e gritando feito louco, mostrando uma alma muito ligada às questões de poder, né? E isso me toca muito, tá? Porque a maneira como a Matilde reage, né? Então, o que me toca verdadeiramente é quando ela diz: pois eu não tenho outra arma senão o amor com que sempre te amei. E isto para mim é profundamente tocante, porque é a luta entre a luz e as trevas. É exatamente isso. Quer dizer, as trevas não têm senão a violência, a truculência, os gritos, a guerra, a violência de toda sorte, mas a luz é algo assim indescritível, porque é um poder que vem do mais alto e que não tem senão como tradutor o amor. E isso para mim é profundamente tocante, me emociona muito. É isso aí, pessoal, é tocante mesmo, né? É uma coisa assim, é aquele último capítulo que deixa a gente em lágrimas mesmo, né? Como é que foi para vocês? Seu microfone. Às vezes a gente ouve histórias assim de que o vilão no final se rende às palavras, mas muitas vezes a gente não consegue atingir, alcançar a importância, a força que tem isso, né? E eu acho que em momentos como esse, onde a gente vê uma pessoa narrar essa história e se emocionar às lágrimas, a gente consegue talvez ter uma ideia um pouco mais clara da força daquele momento, não é? E talvez até, aqui é uma conjectura particular minha, talvez até a doutora estivesse recordando No rádio as pessoas dizem a gente, né, Carlão? Toda vez que tiver que falar de alguma coisa lágrimas. Toda vez que tiver que falar de alguma coisa emocionante, você olha para mim, porque eu não me emociono nunca. Eu sou uma pedra, uma rocha, né? Então, se você sentir vontade de chorar, você olha para mim que você se recupera. Não dá nem para falar, gente. Eu emociono mesmo. O que eu queria dizer é que talvez... Segue aí, Silvia. Não, acho que o Carlos quer comentar o quanto a gente também não teve uma Matilde, né? O quanto também não estivemos na situação de Gregório. E que benditos são esses espíritos generosos que eles saem das suas posições, que eles poderiam alçar, né, correntes crísticas, poderiam estar em outros mundos, e eles se curvam e dizem: não, eu quero ajudar, porque eu amo essas pessoas, né?
Então, aqui, esse exemplo de Matilde é tão maravilhoso. Ela não olha o Gregório como um monstro, né? E sim como aquele filho espiritual, onde em algum momento eles pensaram sobre situações onde os pensamentos seriam salutares e não essas questões que o próprio Gregório acaba, né, descrendo da própria religião, ficando com raiva do Cristo e seguindo por outros caminhos, né? Então ela vê no coração do Gregório alguma coisa, uma semente onde ela consegue ver que ele pode se transformar num homem bom, né? Da mesma maneira que Jesus olha o nosso coração e ele vê a nossa potencialidade. E ele não desiste da gente, né? Então a gente aqui tem o exemplo da mãe de André Luiz, que reza por ele, intercede por ele, e ele é resgatado no umbral. São tantos os exemplos maravilhosos, né? Dessas mães, principalmente mães, né? Que têm esse amor incondicional e que olham seus filhos de outras maneiras, sem julgamento, né? E sim pelo potencial mesmo, pelo amor incondicional que elas têm por esses irmãos aí, como o Gregório. E talvez essas emoções mais fortes, quem sabe a doutora Marlene não havia sido uma testemunha daquele momento lá acontecendo em encarnações muito anteriores, e aí vem tudo muito mais forte à memória, não é? E aí a emoção, às vezes até um pouco descabida, você fala, nossa, mas está se emocionando por causa disso? Mas tem uma coisa que é muito forte, que pega no coração. Talvez, quem sabe, ela tivesse sido uma testemunha desse acontecimento ou de algum acontecimento muito semelhante a esse. E aí toda essa carga emocional vem muito forte no momento, né? E aqui aproveito inclusive para dizer que, para reforçar uma coisa que eu já disse aqui, né? Toda vez que a gente pegar esse texto de libertação, que é um texto bastante forte, bastante importante, esclarecedor, é legal que a gente faça uma prece, né? Uma prece no sentido assim, se por acaso alguma reminiscência muito distante vier à tona a partir da leitura desse texto, que a gente possa entender que isso é passado, que a gente possa ser, de uma certa forma, blindado e não deixar que essa recordação, entre aspas, de vivências muito anteriores possa trazer prejuízo para a encarnação atual, né? Então, porque a gente sabe que a gente já teve milhares de encarnações e quem sabe a gente não viveu em uma encarnação muito anterior, numa situação difícil como essas que estão sendo narradas nesse livro, né? Por isso, uma oração especificamente com essa solicitação, né, de uma blindagem, de que a gente consiga estudar esse texto sem sofrer influências negativas diretamente dele, né? Acho que isso é bastante importante, a gente se preservar, se blindar com relação a isso. Sabe, gente, eu acho que a Emily foi muito precisa no comentário que ela fez sobre a gente insistentemente buscar a chance de amar nas nossas vidas, sabe? Porque talvez a mensagem mais impactante para mim é exatamente a gente tentar colocar isso em prática. Porque às vezes, em nome de uma falsa pretensão de ser dono da razão, de ser alguém que está querendo ajudar o outro, querendo evitar que o outro passe por dificuldades e por problemas, a gente impõe a nossa vontade. A gente às vezes diz assim, eu preciso te falar as minhas verdades, eu preciso te alertar sobre isso, você está fazendo errado, você está... É claro que a gente não deve ser omisso, como Matilde não é omissa, mas ela faz com amor. E ela entende que aquele comportamento de Gregório é decorrente de um desequilíbrio, de uma necessidade de um reencontro com a sua própria essência. E a verdade é que, na essência, todos nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Não somos diferentes. Não somos melhores do que ninguém. Não somos detentores de nenhuma verdade.
E Matilde mostra isso pra gente. Então, o que marca para mim é que a gente precisa definitivamente lutar. Eu sei que talvez não seja nessa encarnação e quantas outras na frente, mas não existe esse embate entre o bem e o mal. Não existe essa disputa entre querer ter razão, querer impor a vontade ao outro. Olha, ao longo do livro, quantas vezes a espiritualidade respeitou os equívocos que os espíritos foram fazendo. E respeitou e foi lá para ajudar. E ajudou com as ferramentas que tinha, com os recursos que tinha, e não mais do que isso, né? Então, para mim, fica esse exemplo muito forte e também muito emocionado em dizer como é que eu posso pôr o amor, porque às vezes a gente pode dizer assim, mas eu não estou numa situação de duelo, não estou enfrentando ninguém que quer me tirar a própria vida, mas as nossas palavras, o nosso pensamento, as nossas atitudes podem ser carregadas de amor. E é isso que eu levo no coração como desejo sincero para que a gente possa fazer, para que um dia a gente seja capaz de amar como Matilde ama. É isso aí. Né? Então é o amor, é só o amor que cura, né? É só o amor que tem essa energia que é capaz de libertar. Né? Então que a gente possa amar ao próximo como a gente gostaria de ser amado e como a gente deve amar a nós mesmos. Então vamos fechando esse livro muito bonito, muito intenso, com muitos ensinamentos e que trouxe um grande crescimento para todos nós com essa mensagem de amor. Finalizamos então o livro Libertação. Eu agradeço a todos, nossos queridos companheiros, e vamos já partir para o próximo. Um grande beijo a todos. Seu microfone. Gente, foi com muito empenho, com muita dedicação e posso dizer com muito amor que a gente produziu esses tantos programas, nem sei quantos são, 48, 49 programas a respeito desse texto, Libertação. Então, oxalá alguém possa aproveitar esses ensinamentos, essas interpretações e chegar às suas próprias conclusões. Então, eu me sinto muito feliz de estar terminando uma etapa como essa, né? E que a gente possa seguir trazendo luz na nossa medida do possível, né? Na medida do nosso entendimento, ajudando companheiros a entender um pouco melhor os textos na medida de que a gente entende um pouquinho mais e, enfim, e levar esse conhecimento, essa luz para quem quer que seja, para quem quer que tenha interesse. Muito obrigado por estarem conosco e a gente se encontra no próximo livro. Um grande abraço, fiquem todos em paz, fiquem com Deus. Eu também agradeço muito. Foram momentos, às vezes, bem difíceis, até para gravar, de vez em quando não funcionava, né, o computador, mas foi muito bom, né, poder conversar um pouquinho aqui sobre esse livro maravilhoso. Eu acho que é um dos livros, assim, na minha opinião, mais profundos que a gente tem nessa obra de André Luiz, porque é uma transformação assim fantástica, né? Que a gente vê ao longo de todas as outras obras, mas com tanta intensidade como houve nesse livro, eu acho que não tem nenhum. E eu convido todos a verem o próximo programa, onde a gente vai começar Entre a Terra e o Céu, que é um livro que eu amo, que o Carlos sabe que eu gosto muito. É um livro que fala de histórias da vida da gente, né? Então nós vamos nos identificar com vários personagens ali. E vai ser também nós teremos também momentos muito gostosos conversando sobre esse livro. Então, uma boa semana para todos, um grande abraço. Feliz de termos chegado ao final dessa jornada com tantos ensinamentos, com tanta emoção. Espero que quem esteja nos vendo, nos ouvindo, possa sentir também esta mesma emoção e levar para a vida
e que a gente possa ler e reler Libertação e sempre ter essa mesma sensação que a doutora Marlene descreveu, que é a cada nova leitura é como se a gente tivesse a chance de fazer melhor e fazer novamente essa busca pelo amor. Viva o amor, que ele possa ser sempre a nossa busca diária em todas as etapas que a gente estiver junto de outras pessoas, aonde estivermos, vivendo com amor e buscando o amor, seremos mais felizes. Que Deus nos ampare a todos.